difícil? Sim. O adubo não era para ela, o esterco não era, porque a terra e solo é diferente, quem produz uma e outra coisa, mas ela estava ali plantada. Aí o que acontece? Passaram quantos anos? 3 anos. E quem veio procurar fruto? Ela tem que produzir. Ela tem que produzir. Então vinha Deus e diz assim: olha, eu plantei ela aqui, já faz 3 anos, ela está no meio da videira, mas eu não quero uva, eu quero figo. Eu não quero fruto mau, eu quero fruto bom. E ela tem capacidade de produzir, capacidade de fazer. Então o que nós precisamos entender é que muitas vezes Deus ele vai nos colocar em lugares difíceis. Sim. Mas Deus ele viu, sabe o que? Capacidade em nós de florescer. Só que sabe onde que mora a dificuldade? Não é o que Deus vê em nós, é o que nós vemos em nós mesmos. Porque quando olhamos, não dizemos: neste lugar eu posso crescer. Não olhamos: neste lugar eu posso frutificar. Não olhamos: neste lugar eu posso vencer. Mas sabe o que pensamos? Se eu ficar aqui muito tempo, eu vou ser destruído. Se eu ficar aqui muito tempo, eu vou perder a minha fé. Se eu ficar aqui muito tempo, eu vou ficar infrutífero. Entenda que muitas vezes nós questionamos o que Deus ele está fazendo. Se Deus ele trouxe, ele leva, ele planta, ele faz, é porque ele sabe que há uma capacidade em você de você vencer. Só que quando você olha para si, você diz: não. Você pode dizer assim: pastor, você não conhece a minha família. Ah, pastor, você não conhece o que é o meu emprego. Ah, pastor, você não conhece quem é meu marido, quem é meu filho. E começa a falar das pessoas que estão em volta. Só que você esquece de uma coisa: Deus não está falando com a vinha, Deus está falando com a figueira. O propósito da parábola não é a vinha, é a figueira. E sabe por que se revoltamos muitas vezes? Porque queremos que Deus trata com as pessoas, mas não queremos ser tratados. É verdade, queremos ser tratados. Queremos que as pessoas mudem. Queremos que as pessoas sejam diferentes. Queremos que as pessoas ajam diferente. Mas nós não queremos tomar a posição e dizer: eu consigo e eu posso vencer tudo isso. Sabe o que é vencer a dificuldade muitas vezes? É olhar para si, encontrar força e dizer: eu consigo. Ele estava ali procurando frutos. E não tinha. Já fazia 3 anos. Porque o tempo e o lugar que estamos muitas vezes, se nós não buscarmos a Deus e entendermos que estamos ali por um propósito, nós deixamos de dar. Deixamos de ser produtivos. Começamos a ficar irado, começamos a ficar zangado, começamos a ficar revoltado, começamos a ficar nervoso, com tudo se ira, com tudo xinga, com tudo briga, com tudo já quer ir embora, com tudo quer morrer, com tudo quer abandonar, já não tem mais razão para viver, já não quero mais viver, que Deus possa me matar. Sabe por quê? Porque Deus ele nos coloca por um propósito. Mas nós não queremos fazer o propósito de Deus, que é frutificar. Nós queremos fazer o nosso. Muitas vezes queremos viver uma vida, sabe qual a vida que queremos viver? Que todas as pessoas nos aplaudam, que todas as pessoas gostem de nós, que todas as pessoas nos apoiem, que todas as pessoas ali nos bajulando. Isso não é crescimento. Isso é meninice. Crescimento é quando você consegue crescer em meio à dificuldade. Dizer: eu não preciso que ninguém me agrade. Eu preciso que as mãos do Senhor estejam sobre mim, me fortalecendo para eu vencer.
Então entenda que por isso que a figueira ela não conseguia produzir. Por quê? Porque em volta dela só produzia uvas. E o que ela tinha que produzir? Figos. O que as pessoas estão produzindo em volta de você? Só que antes de você produzir algo diferente, você quer mudar o fruto do outro. Não é assim? A hora de você produzir figo, eu produzo figo. A hora que você parar de mentir, eu paro. A hora que você parar de enganar, eu paro. A hora que você me tratar bem, eu trato. A hora de você fazer o mesmo que eu estou fazendo, eu vou fazer igual. Não é assim que muitas vezes a situação nos leva e nós nos colocamos a fazer? Por quê? Porque queremos mudar o fruto do outro e esquecemos de produzir o nosso. E enquanto o fruto não muda, nós não damos frutos. Porque não queremos amar primeiro. Não queremos perdoar primeiro. Não queremos estender as mãos primeiro. Não queremos pedir desculpa primeiro. Não queremos pedir com licença primeiro. Não queremos fazer a primeira parte. Queremos que o outro... Mas só que entenda que o propósito, Deus sempre, Ele está falando nessa parábola. É com a figueira. Não é com a vide. Sabe por quê? Porque a vide continua dando seu fruto. Ele nenhuma vez foi na videira e não tinha fruto. Todas as vezes que ele foi, tinha. Mas ele não queria comer uva, ele queria comer figos. Ele queria comer um fruto diferente. E por que essa figueira ela estava infrutífera? É uma pergunta, irmãos, que nós temos que nos fazer. Por que vivemos uma vida tão infrutífera muitas vezes? Sem expectativa, sem esperança, sem vontade de viver, sem pensar no futuro, sem saber o que fazer. Qual são os seus planos? Não tem mais plano nenhum não. Melhor que se eu morresse, eu acho que seria um alívio para todo mundo. Não é assim muitas vezes que acontece? Vivemos uma vida infrutífera, sem sonhos, sem planos, sem projetos. E quantas pessoas elas se encontram nessa situação? Sem planos, sem sonho, sem projeto. E eu pergunto para você, alguém consegue chegar em algum lugar sem planos, sem sonhos, sem projetos, sem esperança? Não chega. Sabe por quê? Porque ela não vai viver a vida. Ela vai empurrar com a barriga, como diz o ditado. Ela vai acordar, ela vai dormir, ela vai viver sem desejo, sem amor, sem vontade, sem querer viver obrigado. E quando começamos a viver desse jeito, não conseguimos frutificar. Porque quando a Bíblia fala de frutos, ela não está falando de algo ruim, ela está falando de algo bom. Eu preciso, irmãos, entender uma coisa, que hoje e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fiz hoje. E os meus erros de ontem não podem ser os erros de hoje, e nem os de amanhã. Cada dia que passa, eu tenho que mudar cada vez mais. Cada vez mais para poder o quê? Para poder produzir. E o que aconteceu então? Nós vemos o texto aqui que o vinhateiro ele vai vir, e eu achei interessante que ele não faz uma afirmação. Ele diz assim, e disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, não a acho, corta-a, porque ocupa a terra inutilmente. Só que entenda que o vinhateiro, que era Deus, ele não disse corta, porque no final você vai entender que tem um ponto de interrogação. Então ele estava conversando com o agricultor e fazendo uma pergunta. Ele estava perguntando, será que nós devemos cortar a árvore ou deixar? Será que nós devemos tirar ela, porque ela está ocupando a terra inutilmente, ou nós devemos cortar? É uma pergunta. E muitas vezes Deus ele faz essa pergunta para nós. Quando estamos cansados,
quando estamos tristes, Ele pergunta: o que você está fazendo na terra? O que você está fazendo nessa família? E sabe o que é mais interessante? Eu lendo e meditando nisso, eu descobri algo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas. E eu vi nessa parábola algo interessante. Porque a figueira não queria ser infrutífera, estava infrutífera, não queria dar fruto. Então Deus falou assim: olha, vamos tirar ela, vamos cortar? Você acha? Será que nós corta ou não corta? Corta ou não corta? Então entenda que o cortar, sabe o que é o quê? Há uma pergunta só para você meditar. Já pensou que tudo que você reclama e que você não gosta, se Deus tirasse da sua vida? Já pensou você dizer assim: ah não, meu marido não presta, tira o marido. Não presta. Ah, o meu filho tira o filho. Ah, o meu emprego é muito ruim, tira o emprego. Vai tirando as coisas. Nós vamos ficar com o quê? É porque muitas vezes achamos que os problemas estão em tudo, menos em nós. E muitas vezes Deus Ele te colocou ali não é para você abandonar ninguém e nem deixar ninguém. É para você fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Mas sabe o que nós falamos? Não suporto. Não consigo. Não tem jeito. Não tem como. Irmãos, tem. Se você quiser, tem um jeito. E Deus Ele está aqui para poder te ajudar a vencer tudo isso. A vencer tudo isso, irmãos. Vença essa dificuldade. Não jogue fora as oportunidades que Deus Ele está te dando para frutificar. Não jogue fora as oportunidades que Deus Ele está te dando para crescer. Não jogue fora. Mas pegue elas e diz: olha, não importa aonde eu esteja, aonde eu vou, aonde eu chegar, eu vou ser capaz de frutificar. Eu vou ser. Isso é você se vendo. Sabe quando você olha no espelho? Quem que você vê lá? Será que você vê uma pessoa que vai vencer? Será que você vê uma pessoa que vai conseguir? Será que você vê uma pessoa que vai dar certo? Que vai conquistar, que vai frutificar? Ou será que a hora que você olha no espelho, você vê um perdedor? Um derrotado?